Boa noite, igreja. Que alegria estar mais um dia servindo essa comunidade que eu aprendi tanto a amar. Nesse lugar que eu fiz tantos e bons amigos. De prima eu queria agradecer. Agradecer a cada um de vocês que me ajudaram na caminhada, me ajudaram com palavras, me dando força para eu conseguir estar aqui hoje. A minha oração nesses últimos dias é que o Senhor cresça e que eu diminua. E que vocês, meus irmãos, tenham misericórdia dessa seminarista que está pregando pela primeira vez, amém? Mas que bom que essa oportunidade veio em meio a uma série tão edificante para as nossas vidas, essa série Provérbios para a Vida, que vem trazer sabedoria divina para o nosso dia a dia. Nós, como corpo de Cristo, estamos vivenciando testemunhos maravilhosos. Eu falei semana passada, a gente escutando pessoas que voltaram a ler a Bíblia diariamente, pessoas que conseguiram terminar pela primeira vez um livro da Bíblia. Que bom! E que a gente consiga manter essa sede e esse querer constante de crescer a nossa conexão com o nosso Deus. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre um tema. Me ajuda aí, Gui, por favor. Nós vamos falar sobre um tema que aquece muito meu coração. Nós vamos falar sobre generosidade. Generosidade como princípio para a nossa vida. Para tanto, eu queria que vocês abrissem o coração de vocês, abrissem a mente de vocês e venham imaginar uma situação para eu elucidar sobre esse tema. Imaginem só vocês, que vocês, nós, né? Todos nós somos convidados por um amigo para uma festa. E quando a gente é convidado para uma festa, a gente fica preocupado, porque o que a gente está acostumado hoje em dia? Tem que levar 1 quilo de carne, o que for beber, às vezes a gente tem que ficar preocupado com a churrasqueira, né? Mas não, essa festa, esse amigo nos convidou só para curtir e relaxar. E a gente vai e se questiona, será que vai ter comida suficiente? Esse tanto de gente, esse tanto de crente que come tanto, será que vai ter comida suficiente para todo mundo? Será que vai ter a comida que eu gosto? Será que a gente que tem mais de 30 anos, a gente pensa, será que vai ter lugar confortável para sentar? E a gente chega na festa e se surpreende. A gente se surpreende com a generosidade do anfitrião. Comida farta, lugar para sentar. E o que resta para nós? Curtir e relaxar. Compartilhar com os irmãos em nossa volta. Talvez até compartilhar da bondade e da generosidade do anfitrião. É isso, é essa imagem que a gente vê o mundo na Bíblia. Deus, como anfitrião generoso, criou o mundo e convidou a nós, seres humanos, para viver em meio a muita fartura, em meio à sua bondade. Ele nos convida para compartilhar da bondade dele, do anfitrião, uns para com os outros. Isso seria o ideal, né? Mas nem sempre é o real. Nem sempre é o que a gente vivencia. A gente olha para o lado e ao invés de fartura a gente vê escassez. A gente vê violência, a gente vê inveja. Nada daquilo que Deus planejava para nós. Jesus viveu, nasceu e cresceu nesse mesmo mundo que a gente vive. Só que diferente da gente que vive dessa forma meio pessimista de ver o mundo,
ele tinha enraizado no seu coração as escrituras hebraicas, o nosso Antigo Testamento. E ele vive de uma maneira de confiar 100% em como o nosso anfitrião é generoso. Baseado nas escrituras, ele sempre lembrava que a escassez tem muito mais a ver com a falta de confiança no nosso Deus do que com a escassez em si mesmo. Jesus, ele viveu nesse mundo sob ocupação militar, onde famílias, elas perdiam casa, perdiam familiares, perdiam até as suas vidas. Mas, parafraseando os evangelhos, ele falava: olhem as aves do céu, elas não têm depósitos para guardar comida, mas elas têm o suficiente para viver. Olhem as flores como são bonitas, elas não se preocupam com a própria existência. Sejam assim. Deus sempre quis que nós vivêssemos com um coração repleto na confiança em que Ele é fiel. E é por isso que lá atrás, Ele chamou o seu servo Abraão e falou para ele: Abraão, abandona a tua casa e vai viver nessa terra onde vai ter fartura, que vai ter de tudo. A única coisa que Deus pediu para Abraão foi que seus descendentes, que iam ser muitos, vivessem em plena obediência a Deus. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. Os descendentes entraram na terra prometida e viveram como se a terra não fosse do anfitrião, mas como a terra fosse deles mesmos. E eles pegaram um problema para resolver. Em decorrência disso, a gente sabe o que aconteceu. Veio escassez, veio destruição, veio guerra, veio violência. E a gente pensa como ser humano: se eu fosse anfitrião, largava a mão desse povo. Criei o mundo, separei esse povo para que ele fosse embaixador meu no meio da terra, para que todos soubessem da minha bondade. A gente ia pensar desse jeito, não é? Mas Deus não larga a nossa mão. E Ele nos surpreende com um presente ainda melhor. Ele nos envia Ele mesmo, Ele, anfitrião, fazendo parte da festa na pessoa de Jesus. Jesus vem aqui nessa terra e vive de uma maneira generosa. Ele nos ensina a todo momento, ensina seus discípulos a viver confiando plenamente em Deus. Ele falava: larga tudo que tem, me siga. Ele queria dizer: confia em mim, confia no seu Deus, fique tranquilo. Mas esse mesmo Jesus que veio viver generosamente, Ele também sofreu. Porque não quer dizer que a gente viva generosamente, que a gente viva a generosidade como princípio de vida, não quer dizer que nada vai acontecer. Ele sofreu, ele foi traído, ele chorou, ele morreu. Mas isso fazia parte de um plano maior. Um plano para nos salvar. E Deus, com a sua infinita misericórdia, nos salva através do teu Filho Jesus. E os discípulos ficaram meio achando que a festa ia acabar ali. E Deus nos presenteia novamente com a sua maior expressão de generosidade. Ele nos traz aquele que nos auxilia e nos consola. Ele nos dá o Espírito Santo que agora habita dentro de nós. E daí vocês me perguntam, talvez: Fernanda, por que é tão importante eu confiar em Deus? Por que é tão importante Deus ter mandado o Espírito Santo para convencer a gente? Porque quando essa dúvida de escassez paira sobre a nossa mente, quando a gente acha que não vai ter o suficiente,
quando a gente acha que a gente não tem tempo suficiente, quando a gente acha que não vai ter para todo mundo, essa insegurança, ela nos afasta da generosidade de Deus. Ela faz a gente esquecer da generosidade do anfitrião. E a gente deixa de enxergar as oportunidades que Deus nos dá para sermos generosos. É sobre essa generosidade que nós vamos falar hoje. A gente vai ver o que Deus quer mostrar para nós sobre sabedoria bíblica. O que é a generosidade? Quais são os frutos que ela traz para nós? Quais são as promessas que Deus tem para nós? E qual é a intenção que o nosso coração sente ao ser generoso? Então, por favor, abram as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Provérbios 11, 25, ele fala o seguinte: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Numa outra versão, na versão NTLH, ela fala assim: quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Esse versículo que é tão simples, mas ele é tão rico em ensinamento. Ele é tão rico em ensinamento, mas antes de falar sobre ele, eu quero mostrar para vocês o que o mundo nos ensina. O que o mundo fala para nós que é generosidade? Vamos ver o que o senhor Aurélio fala para a gente. O dicionário, ele fala que generosidade é sinal de abundância, algo em grande quantidade, ou é um ato de quem compartilha de maneira desinteressada. Então, o mundo ensina para a gente três coisas: que a gente é generoso quando tem fartura, quando tem em abundância, e quando a gente quer fazer alguma coisa de maneira desinteressada, um ato isolado por si mesmo. Mas será que é isso que as Escrituras ensinam para nós? A sabedoria bíblica, ela nos ensina que a generosidade é muito mais complexo que isso. A generosidade, ela tem que ser encarada como princípio de vida, um lifestyle, um estilo de vida. Um estilo de vida de quem? Um estilo de vida de quem é salvo, de quem é cristão. Mas espera aí. Então, para ser salvo eu tenho que ser generoso? Não, né? Não é bem por aí. Vamos ver o que a carta de Tiago ensina para nós. O Romário falou sobre isso a semana passada. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Traduzindo, nós não somos generosos para sermos salvos. Não. Nós somos generosos por sermos salvos. Vou repetir. Nós não somos generosos para sermos salvos. Nós usamos esse novo estilo de vida para agir como se salvo nos fosse. Por quê? A salvação independe de tudo que a gente possa fazer. Ela vem pela graça, ela é imerecida. Veio pelo sangue da cruz. O que nós temos que fazer é ter fé. É crer em Jesus. É isso que a gente precisa. Só que fé e boas obras, ela anda junta. Quando a gente crê em Jesus, nova criatura nos tornamos. E ao se tornar essa nova criatura, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida. E a gente não tem mais que pontuar quando a gente quer, quando a gente pode. A gente tem que viver isso plenamente. A gente tem que viver esse reflexo do caráter de Deus na nossa vida.
Generosidade não deve ser vista como uma mera obrigação ou como alguma recompensa que a gente vai ter. Ela tem que ser vista como uma ação transformadora que nos aproxima mais de viver segundo a vontade de Deus. E quando a gente vivencia isso, nós, além de abençoar, somos abençoados. Além de algumas vezes levar cura, somos curados. A gente leva alívio e recebe alívio. O modo de viver generosamente, ele nos permite abençoar e ser abençoado. Esse modo de vida, ele abençoa tanto quem recebe quanto quem doa. Veja o exemplo do nosso mercado solidário. O Mercado Solidário, para quem não conhece, é um projeto aqui da igreja. A gente cuida de famílias em vulnerabilidade social. Famílias que a gente dá o respaldo alimentar para que ela não se preocupe se vai ter alimento na próxima refeição, mas ela se preocupe em melhorar de vida. Porque quando a gente está faltando alimento, a gente não consegue muito se desenvolver espiritualmente, se desenvolver emocionalmente, cognitivamente, não. Olha que lindo que é o projeto Mercado Solidário, que vem abençoando famílias, já abençoou muitas e com certeza vai continuar abençoando. Mas não é disso que eu quero falar dos testemunhos dos servos, né, seu Mário? Quero falar em como a gente é abençoado ao servir. Quantas vezes, né, Rosa, a gente chega às vezes meio irritado, meio abatido, e tudo se transforma em risada, em alegria. A generosidade, ela traz isso. A generosidade, quando a gente vivencia, a gente consegue viver essa... Não tem como explicar, essa bondade de Deus, o amor de Deus, a gente vivencia Ele. A gente tem testemunho no Mercado Solidário, inclusive, de pessoas que melhoraram o quadro clínico de depressão. Porque ao servir, talvez, a pessoa consegue enxergar as dores dela de uma maneira mais suave. E esse ensinamento que a Bíblia nos traz lá em Provérbios 11, 25, que foi escrito há milhares de anos, ele é tão simples. E os estudiosos hoje, eles confirmaram que Deus nos ensina dessa maneira tão simples. Tem um psicólogo chamado Stephen Post, que ele estuda sobre generosidade, trabalho voluntário, e em como isso afeta a nossa saúde. No estudo dele, ele fala o seguinte: doar é bom. Doar é bom para a saúde física e emocional, pois ativa centros no cérebro responsáveis pela recompensa e felicidade, liberando substâncias como ocitocina, que reduz os níveis de estresse e fortalece o sistema imunológico. Quem dá alívio, recebe alívio. Ocitocina é o hormônio do amor, eles falam. Deus é tão perfeito que até a ocitocina Ele nos dá. É um hormônio que nos ajuda a criar vínculos. Ele, inclusive, é liberado no parto. Olha só que maravilhoso. E a Bíblia, que é a palavra viva e eficaz, já nos ensinava isso. Já nos ensinava o que os cientistas hoje, eles com todo o dinheiro, pesquisa, Deus já trazia essa sabedoria divina para os nossos dias, há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia nos ensina que ao praticar a generosidade, a prosperidade vem no nosso encontro, mas não só essa prosperidade material. Lá no Provérbios 11, 25 fala o que no começo? O generoso prosperará. Essa prosperidade, ela deixa a gente vivenciar aquela paz que excede todo entendimento. Ela vivencia que Deus supre as nossas necessidades e que Ele tem cuidado dos nossos dias. E a Bíblia está cheia de relatos assim. Quero compartilhar com vocês uma dessas histórias da Bíblia, que fala sobre como a gente confiar e ser obedientes a Deus, como a gente viver esse estilo de vida, Ele transforma.
Ele cuida de nós. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante, quem quiser ver essa história um pouco mais profundo em casa, fala de uma viúva. Essa viúva vivia num tempo de muita seca, numa região muito judiada. E nesse mesmo tempo vivia o profeta Elias. Deus pediu para o profeta Elias passar pela essa região de seca e procurar essa viúva. E foi o que ele fez. O profeta Elias chegou e falou para a viúva: você tem um pouco de água? Dá para fazer um pãozinho aí para mim, né? Mas a viúva, um pouco temerosa assim, respondeu: olha, só tem um pouco de água, azeite e farinha para a próxima refeição. Depois eu e meu filho vamos morrer. Mas o profeta Elias fala para a viúva: confie em Deus, pode ir lá fazer. E ela foi, confiou no Senhor, fluiu a obediência do seu coração. E o profeta Elias foi abençoado por essa viúva. Só que ele deixou bem claro para ela: fique em paz, eu vou te abençoar. Ele ia ser instrumento de bênção. Deus abençoou essa viúva que até o final da seca não faltasse para ela nem farinha, nem azeite e nem água. Deus supriu todas as necessidades da viúva. Deus abençoou ela no momento que ela abençoou outra pessoa. O que nos faz refletir. A sabedoria bíblica, ela não tem a ver com a gente ter abundância. Ela não tem a ver com um ato isolado por si mesmo. Ela tem a ver com o obedecer e no confiar em Deus. E o que a gente se pergunta: será que a gente está sendo igual a viúva? Ou será que a gente está esperando ter em abundância para ser generoso? Será que a gente está confiando que vai ter o suficiente? Será que a gente está confiando que Deus vai prover? Será que a gente está esperando uma melhor oportunidade para ser generoso? Será que a gente está aguardando que o nosso tempo, tão escasso nos dias de hoje, seja farto, para daí sim poder servir e ser generoso? É isso que a gente tem que se perguntar. A sabedoria bíblica diz que não. A sabedoria diz que o servir, o ser generoso, ele tem que vir de um coração obediente a Deus. O que a gente pergunta também é outra coisa. Será que a prosperidade, ela abrange só bens materiais? Ou será que a prosperidade, ela teria que abranger mais coisas? Será que é só dinheiro, roupa, mantimento que Deus se preocupa em nos ensinar sobre generosidade? Vamos ver o que Paulo afirma para nós. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Eu poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, isso de nada me adiantaria. A generosidade nos chama para viver muito além dessa esfera material. A generosidade nos chama para estabelecermos vínculos como irmãos. Ela nos chama para a gente enxergar o nosso próximo. Tem uma professora lá no Canadá que ela vem de encontro exatamente com isso. A professora Lara nos ensina que o altruísmo não financeiro pode ser ainda mais gratificante do que o ato de doar dinheiro, já que estabelece um vínculo humano mais profundo e duradouro. Ser generoso é estar em harmonia com esse ensinamento. Ser generoso é exercer amor e empatia.
E ele vai muito além de recurso tangível. Ele vai de encontro ser generoso com o que está escrito em Mateus 6:21. Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A gente tem que exercer a generosidade, vendo que o próximo tem uma necessidade a ser suprida, da mesma maneira que Deus enxerga, que Deus nos enxerga, vendo o nosso cuidado. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, inclusive eu, tem testemunho de como Deus foi generoso conosco em algum momento. Como Ele supriu as nossas necessidades, como Ele nos carregou com a mão. Deus não enxerga se a gente é merecedor disso. Então Ele nos chama para a gente não enxergar se o outro está merecendo ou não. Ele nos chama para refletir do amor dEle, para refletir do amor dEle com o próximo. Mas é importante falar também que, embora a doação de bens materiais não seja o pilar mais importante, mas ela também é importante, porque a gente olha para o lado, a gente vê pessoas com fome, a gente vê pessoas passando frio, a gente vê pessoas com necessidades para serem guardadas. O mundo é repleto dessas pessoas. Já dizia Jesus lá em Mateus também. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Da mesma maneira que Deus se preocupou conosco, de ver que a gente estava precisando de salvação, imerecidamente, Ele nos deu como recompensa a vida eterna, Ele também nos chama para esse zelo diário, para esse cuidado com o nosso próximo, da mesma maneira que Ele cuida de nós. Então a gente vê que generosidade ela abrange uma coisa mais ampla. Ela abrange a esfera material, espiritual e emocional. Acho que ficou bem claro aqui o que é generosidade, né? Que generosidade não é um ato isolado, que é um princípio de vida, um modo de viver de quem é salvo, e que a gente não precisa esperar um melhor momento e nem ter fartura para a gente começar a viver esse estilo de vida. Então vamos falar de coisa boa. Vamos falar dos frutos, das promessas que Deus garante para nós, quando a gente vive generosamente. Vamos voltar lá no texto base, em Provérbios. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Será que ficou claro? Ao exercer a generosidade, os frutos vêm imediatamente. A gente abençoando é abençoado, a gente levando cura, a gente é curado de algumas feridas nossas. Quando a gente pratica a generosidade, aliviando o sofrimento do outro, Deus também alivia o nosso sofrimento. Esse princípio é um reflexo de como a generosidade nos transforma. Não só pela ajuda que a gente oferece para o próximo, mas também pela maneira que ela toca o nosso coração. Ela nos liberta da nossa própria angústia. Tem um grupo da Universidade de Chicago que ele fala sobre isso também. Falando que os indivíduos que se envolvem em atividades altruístas têm mais chance de experimentar emoções como alegria e gratidão. A gente aqui na igreja tem várias oportunidades de sentir isso. Aqui muitos já vivenciaram, né? Dia do voluntariado, né, Laís? Que a gente abre as portas para a comunidade, oferece vários serviços, tem a Tayara também. A gente acaba varrendo o chão, lavando o cabelo, fazendo um monte de coisa. Chega no final do dia, tinha gente até com o dedo sangrando. Mas não tinha uma pessoa que não estava com um sorriso de orelha a orelha. Porque quem dá alívio, recebe alívio. Outro testemunho também que a gente tem,
é de pessoas que entregam as cestas de hortifruti lá do Mercado Solidário, toda sexta-feira. A Tata, que é a coordenadora, a Silene, ela prepara lá com uma equipe com todo carinho, uma cesta com legumes, com frutas, com pães, e essa cesta ela é entregue por outra equipe. Teve um deles que uma vez falou assim para a gente: nossa, eu estava passando um nervoso na minha empresa, os clientes não me pagavam, estava com uma raiva, mas deu horário, não dava mais para postergar, tive que ir entregar. E ele foi. Quando ele entregou aquela cesta com pãozinho fresquinho para o café da tarde, ele recebeu um sorriso de uma das atendidas, criança. O generoso terá prosperidade. E o que é essa prosperidade? Ele viu que Deus supre as necessidades dele. Deus muda a nossa mentalidade ao sermos generosos e nos revela que Deus supre as nossas necessidades e que somos prósperos porque conseguimos viver com o que temos. Mas esse viver generosamente é só vivendo para a gente sentir o gostinho. É igual tentar explicar aqui para vocês do meu sorvete favorito. Eu amo frutili, desde criança. É de morango, é azedinho, é casquinha por fora, tem um creminho por dentro, tamanho certinho. Eu podia falar para vocês o gosto, o tamanho, o sabor, tudo para vocês. Mas vocês só vão saber o sabor quando vocês provarem. Viver generosamente é assim. A gente só vai conseguir viver e saber o que é viver generosamente quando a gente vivenciar. Então Deus nos promete esses frutos de maneira imediata. Mas Ele também nos promete de uma maneira mais prolongada, durante toda a nossa vida. Ele nos promete uma prosperidade e um alívio ao longo dos nossos dias aqui na Terra. E eu queria pedir permissão para vocês para contar um pouquinho da minha história. Uma partezinha. Quando eu tinha 15 anos, eu fazia parte de um grupo de igreja. E esse grupo de igreja foi fazer uma visita para uma instituição que chama Casa Santa Maria. Muitos aqui devem conhecer. Uma casa que, naquela época, acolhia apenas crianças vítimas de violência doméstica. Naquele tempo, há muitos anos atrás, quando eu tinha 15 anos, era uma casa bem precária, bem simplesinha, acolhia 6, 7 crianças. E eu, naquele meu vazio existencial de adolescente, minha mãe morando fora em São Paulo, a minha irmã tinha ido para a faculdade, meu pai trabalhava demais, ali eu me encontrei. Ali Deus foi preenchendo o meu coração. Deus foi me dando alívio para aquela angústia que eu vivia. E eu vivi ótimos momentos lá. Dei muita risada, senti muito amor, vi muito amor. Eu vi também muita coisa ruim. Eu vi coisas que a gente acha que o ser humano não é capaz de fazer, ainda mais pais. É bem triste. E eu, na minha ingenuidade ali, vivenciando aquilo, não percebia. Hoje eu vejo que vivenciando tudo aquilo, eu estava recebendo alívio de Deus. Deus estava cuidando de mim. De alguma maneira, naquele gesto meu adolescente, Deus estava cuidando de mim, sendo generoso comigo. Só que Ele estava fazendo algo muito mais que eu não tinha dimensão. Lá eu vivenciei pessoas e crianças tendo a vida restaurada pelo amor de outras mães que nem sempre tinham vínculo de sangue. Deus foi plantando na minha cabeça uma semente que me daria alívio para o momento meu de muita angústia que eu ia viver anos depois. Um pouquinho de tempo depois, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu conheci o amor da minha vida. O que hoje é meu marido. Eu tinha 16 anos. E a gente foi vivendo, a gente foi namorando, Deus une propósitos. E a gente sempre desejou ter uma família.
Eu nunca tive grandes ambições. Eu nunca desejei ser a melhor profissional, nem viajar o mundo todo, nem ter rios de dinheiro. Mas meu maior sonho era ter uma família. E quando a gente casou, a gente já queria começar. A família não vinha. Quem é tentante aí sabe qual que é a agonia, quem já foi. E a gente foi no médico. E o médico, ele deu um diagnóstico brutal para a gente. O médico falou que a gente não ia conseguir. Ele falou que era impossível. E aquele foi o pior deserto que eu passei na minha vida. Eu achei que eu ia chegar no fundo do poço. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele cochichou no meu ouvido em oração. E Ele fez lembrar da semente que foi plantada em mim anos antes. Ele me fez lembrar que a maternidade não precisava passar pelo útero. E Ele fez também lembrar o meu marido que na vida dele a semente foi plantada de uma outra maneira, pela vivência que ele teve na família dele, pela minha sogra. E Deus deu esse alívio para a gente. Eu vou resumir a história, que eu não quero... Outro dia eu conto para vocês esse milagre maravilhoso que é a minha família, mas hoje, fruto desse relacionamento de mais de 23 anos de relacionamento, eu tenho 2 filhos de 9. Só que eles não são gêmeos. Eles têm 3 meses de diferença. Um foi da barriga e o outro veio do coração. Deus restaurou os meus sonhos. Deus restaurou a minha vida. Deus me deu alívio quando eu mais precisava. Que a gente consiga enxergar que Deus nos forja e nos prepara todos os dias, para que às vezes lá na frente a gente não faz ideia, a gente não imagina que Deus está nos forjando para viver as bênçãos que Ele tem para a nossa vida, amém? Ele nos forja para a gente conseguir vivenciar essas bênçãos e para a gente também transpor os obstáculos. Deus nos dá alívio. Esse exemplo da minha vida é só para lembrar vocês que a generosidade, ela não traz fruto só no momento da ação, mas ao longo da nossa vida. Ela tem um profundo impacto espiritual, emocional. Ela é um meio de Deus nos transformar e nos preparar para os desafios e bênçãos que Ele tem para nós. Então a gente tem a certeza que Deus vai dar o fruto ao sermos generosos, certo? Mas será que é só por essa certeza que a gente tem que ser generoso? Será que é esse a intenção do nosso coração? Será que é ali, como diz lá em Mateus, será que é ali que é para estar o nosso coração? Eu vou ler o capítulo 6 de Mateus, versículo 1 em diante, que tem um ensino um pouco duro, mas necessário. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está no céu. Versículo 2. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem aqueles hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo, eles
já receberam galardão, né? Tem algumas versões. Eles já receberam a sua recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu pai que vê o que é feito em secreto, o seu pai que vê o teu coração, o recompensará. O que a gente traduz aqui esse versículo? A gente traduz que Deus quer que a gente seja agente secreto da boa obra dele? Não. Deus não quer que a gente também faça tudo escondido. Porque a generosidade contagia. Vocês lembram um dia do Rio Grande do Sul? Né, Sakamoto? Como que a gente compartilhou com toda a comunidade, conseguimos mais de um caminhão, entregamos para aquele povo que estava passando necessidade, que bonito que foi. Por quê? Um irmão vem do outro, sabendo que o outro ele lembra. Na campanha do agasalho, a gente vê um irmão doando agasalho, a gente lembra de ver nosso armário e pega lá o agasalho. Não é isso que Deus quer dizer aqui. Deus não quer que a gente seja agente secreto. O que Ele quer é que a gente alinhe o nosso coração. E que o nosso coração flua da obediência e da bondade dEle. Ele quer saber qual que é a nossa intenção. Se a gente está fazendo algo para receber algo em troca, se a gente está sendo generoso para receber um obrigado, se a gente está sendo generoso para receber um sorriso de quem a gente está compartilhando, acho que não, né? Deus quer que a gente seja generoso da mesma maneira que foi o exemplo de Jesus. Sem que a gente julgue, dê juízo de valor, sem que a gente veja se a pessoa tem mérito ou não. Deus quer simplesmente que a gente seja generoso. E ao refletir sobre isso, a gente tem algumas perguntas, né? Tudo certo, Gui? A gente tem algumas perguntas. Qual que é a motivação que tem que estar por trás da nossa generosidade? Será que eu estou agindo com o desejo de ser reconhecido? Será que quando a gente serve, a gente quer agradar o pastor? A gente quer agradar quem a gente está servindo? A gente quer receber um muito obrigado, às vezes, de pessoas que não têm essa cultura? Será que eu estou agindo independentemente de qualquer retorno que eu possa vir a ter? A gente não pode ser generoso pela recompensa que Deus nos dá. A gente tem que ser generoso pelo amor que flui do nosso coração. E por fim, eu estou deixando de agir com medo do que os outros podem pensar? Quantas vezes a gente deixa de ser voluntário, de servir, porque a gente fica com medo do que os outros vão pensar? Será que eles vão pensar que eu sou puxa-saco? Será que eles vão pensar que eu estou querendo me aparecer? É tudo isso que a gente tem que refletir. Quando a gente quer viver essa generosidade como princípio de vida. Mas se a gente for verdadeiramente generoso, Deus estará no centro do nosso coração. E ela vai ser simplesmente uma expressão do teu amor. Não vai ter necessidade de aplauso, nem recompensa. Porque o que importa no final das contas é o que o coração dá. E não a recompensa que a carne busca. Para a gente concluir, eu quero falar da generosidade suprema. Da generosidade do nosso Deus, como nosso Criador, quando Ele deu seu Filho para nos salvar. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer jamais pereça, mas tenha vida eterna. O ato mais generoso de Deus foi entregar seu Filho único para morrer por nós. E a gente não era digno desse sacrifício. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, fez isso por amor.
esse ato que transcende tudo que a gente pode tentar entender, em nada vai comparar com qualquer coisa que a gente faça aqui na terra. Deus deu o que tinha de mais precioso. Ele deu o seu Filho, dando para nós a recompensa da vida eterna. Ele deu a recompensa da vida eterna para todos aqueles que nele crê. Quero concluir falando o quê? Que a generosidade, ela não foi dada porque merecíamos, mas porque Deus viu a nossa necessidade de salvação. Da mesma forma, nós somos chamados hoje. Somos chamados para ser generosos, não olhando o mérito do próximo, mas para a sua necessidade. Eu queria chamar o pastor, o Ministério de Louvor, e para a gente não ficar tão órfão do pastor, eu vou fazer ouvir, refletir e agir. Para a gente recordar, a generosidade, ela não é um ato isolado em si mesmo, ela tem que ser encarada como princípio de vida. A verdadeira generosidade não espera recompensa, mas reflete o amor de Deus em nossas vidas. E por último, somos chamados a ser generosos, não porque os outros merecem, mas porque nós fomos generosamente amados por Deus. Que o coração de vocês tenha conseguido absorver essa mensagem. Que as nossas ações de generosidade, seja ao ajudar o próximo, a doar o ouvido, o ombro a um amigo, seja compartilhando o nosso tempo que está tão escasso, que a gente não espere momentos, mas que a gente faça acontecer. Que a gente faça acontecer ouvindo o Espírito Santo que habita em nós. Mas que primeiro de tudo, que tudo seja sempre feito, não para a nossa glória, mas só para a glória e para a honra do nosso Senhor Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por fazerem parte do início da minha jornada. Eu agradeço a todos vocês que eu aprendi a amar como corpo de Cristo, como família, como igreja. Eu amo servir aqui. E eu espero que Deus e que essa palavra tenha tocado no coração de vocês e que vocês enxerguem as oportunidades que essa igreja dá. Mas não precisa ser aqui não. Que em todos os momentos vocês consigam compartilhar da bondade do nosso anfitrião mais generoso, da bondade do nosso Deus.